Olá, boa noite. Você que está chegando agora aí na nossa live. Essa live que é uma linguagem interessante, né? A gente tem que se adaptar a esse novo momento, onde as nossas reuniões presenciais estão comprometidas em função das medidas tomadas de contenção para esse vírus. Então, as nossas reuniões presenciais ficaram comprometidas. Então, a gente vai vagarosamente nos adaptando, criando novos caminhos, novas situações, e o recurso da internet, as lives, é um recurso simples que todo mundo tem acesso aí no seu tablet, no seu smartphone, no seu note, né? E todo mundo com acesso à internet, a gente com acesso aqui a uma câmera, a um microfone, isso facilita bastante. Então hoje, até quero pedir uma coisa para minha esposa, não sei se eu baixei ali aquele... Até a Marcinha está comigo, ela é a minha diretora de produção, e eu não sei se aquele, para tirar o som de entrar a mensagem, né? Ok? Não sei se está desligado, geralmente a gente deixa, porque senão no meio da transmissão pode ficar entrando mensagens, aí já viu, né? Então você vê, ainda bem que nós corrigimos antes de qualquer coisa. Então, começar novamente, boa noite, que bom que você está aqui, não sei quem está comigo, mas essa matéria vai ficar disponível aí no Facebook da pessoal meu, também da página da Seara Church, que é a igreja onde eu faço parte da equipe ministerial, eu e minha esposa, uma igreja que é liderada pelos pastores Fernando Pinto e Silvia Pinto, pastor Fernando atualmente licenciado por questões de saúde, e a pastora Silvia no comando da NAU. A equipe pastoral também composta pelo pastor Josh, que lidera a administração da igreja e o ministério com jovens, e o pastor Fernando Dias Ribeiro, né, que cuida de toda a parte de evangelização da igreja. Essa é a nossa equipe pastoral. Tem também uma equipe de ministério, tem os diáconos, tem uma turma boa aí trabalhando, e eu vou ser convidado. Você que mora aqui em Orlando, em Imediações, é convidado também a estar nos conhecendo através do nosso site, das redes sociais, do Instagram, Facebook. Você pode conhecer um pouco mais da gente, tem conteúdo farto lá. A Seara, que é uma das igrejas mais tradicionais aqui de Orlando, já está aqui há muitos anos, tem uma história muito bonita, né? E nós estamos aqui, ali servindo a Deus da melhor maneira. E a gente está começando hoje um assunto muito interessante, um assunto difícil, delicado, às vezes não é para todas as pessoas, embora deveria ser, porque sempre que se fala da palavra de Deus, é para ser para todas as pessoas. A palavra de Deus, ela é acessível às pessoas. Por isso nós, pastores, temos a responsabilidade, muitas vezes, de entre aspas, traduzir a Escritura, né? Ajudar a interpretar as Escrituras. Uma das funções pastorais é fazer com que a Escritura seja entendível para as pessoas. A Escritura não é para ser tão difícil, né? Mas às vezes a gente se perde um pouco, e onde tem um bom pastor que possa levar para você a palavra, possa esmiuçar com você a palavra, de maneira que fique compreensível, e aí você então edifica a sua vida espiritual e aumenta a sua fé. Voltando aqui ao nosso tema, o Rafael, que também nos ajuda muito, está na casa dele agora, eu pedi a gentileza dele estar compartilhando aí na nossa página, um roteiro de estudos, que é mais ou menos esse daqui, ó. Está aqui no quadro branco, mas é uma folha dessa daqui com informações complementares, com versículos, com textos bíblicos, com uma explicação do que significa esses números aqui. Explicação não, uma alusão do que significa esses números aqui. O nome disso é um nome controverso. Muitas pessoas aí que têm uma corrente escatológica diferente vão torcer o nariz, mas faz parte da brincadeira. O mapa cronológico dos últimos eventos. Então você que está na sua casa, dá tempo de você ir lá no seu computador, na sua impressora, e você imprimir essa folha, porque uma vez impressa você pode fazer anotações, vai fazer mais sentido para você. Ou você pode abrir do outro lado, aí no outro equipamento, sentar junto com o seu smartphone e abrir no outro equipamento, porque você pode acompanhar ali os raciocínios. Eu vou estar mostrando aqui no quadro, mas no roteiro, na folha, você vai ter mais informações, inclusive anotada já. O que você vai poder, é uma fonte de recurso também para você poder estudar, para você poder checar, para você conhecer um pouco mais os textos que a gente vai estar abordando aqui. O que é essa cronologia dos últimos eventos? A grande verdade é que essa é uma matéria muito controversa. A gente vai estar falando das últimas coisas. Escatologia. A palavra escatologia é de escatologia, escatologia, escatos,
últimas. Logia, o estudo das últimas coisas. É um sistema para você poder estudar a história da humanidade de um ponto de vista espiritual, do ponto de vista de Deus, para você entender. A partir desse esboço, você vai ter uma régua do tempo, uma visão panorâmica. E isso vai ser o quê? Isso vai ser uma chave hermenêutica, né? O que é a hermenêutica? Ela é a interpretação de textos. A palavra hermenêutica, ela é você interpretar texto. A palavra exegese é você extrair do texto alguma coisa. A linguagem hermenêutica é você olhar para um texto e você conseguir estudar esse texto. E uma chave hermenêutica para a escatologia são as dispensações. É um palavrão que talvez você nunca ouviu. Nós, da Seara Church, somos uma igreja que a nossa teologia escatológica é dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista. Olha só, né? 3 termos que você já aprendeu hoje aí. Vamos lá? Dispensacionalista, ou nós aderimos à corrente do dispensacionalismo. Nós somos também pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Olha só que interessante, essa é a linha teológica da escatologia da Seara Church, onde eu e você, nós congregamos. Você vai conhecer um pouco mais disso. É evidente que quando a gente vai falar de um assunto tão difícil, tão desafiador, tão complexo, né, existem muitas correntes da escatologia diferentes da nossa, né? Há pelo menos 3 ou 4 principais. Por exemplo, nós somos pré-tribulacionistas, mas tem os pós-tribulacionistas, os meso-tribulacionistas. Nós somos pré-milenistas, mas tem os amilenistas. Nós somos os dispensacionalistas, mas tem aqueles da teologia do pacto ou da aliança, enfim, tem um cardápio vasto. Mas há um motivo de que nós somos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, pré-milenistas. Qual é o motivo? É porque nós escolhemos interpretar o texto bíblico por 3 óticas, ou melhor, usando 3 critérios para você interpretar o texto bíblico. A Bíblia é um livro que tem muitos livros, 66 livros, escrito aí 2, 3 mil anos, interessante isso. E tem 70 a 80 escritores. Como é que você faz para você interpretar isso? Você tem que ter um critério de interpretação. E o critério que nós usamos é um critério que olhamos para o texto de forma histórica, olhamos para o texto da forma gramatical e olhamos para o texto também histórico, gramatical, e tem uma terceira via que agora a memória aqui me fugiu, né? Mas são 3 vias que nós usamos para interpretar os textos bíblicos. Literal, histórico, literal e gramatical. São 3 formas de você olhar para um texto, para você tentar extrair do texto o que ele quer dizer. E quando você usa o método histórico, gramatical e literal, o dispensacionalismo é, sem dúvida, a forma de estudar as Escrituras que mais descansa, que mais te dá base, né? Ok? Então, por isso, a Seara, certamente, os pastores têm essa visão. Isso diminui muito a nossa margem de erro e nos aproxima muito da realidade bíblica. Então, são coisas que você talvez nunca tenha ouvido falar, até porque isso aí vai estar muito no banco, nos bancos das escolas de teologia. É uma linguagem mais acadêmica, né? Mas nós estamos aqui, como dizia um amigo meu, no chão de fábrica, né? Ou no chão de igreja. Nós temos que aprender como uma coisa funciona. E evidentemente, quando a gente entra num tema desse, que é num seminário ou numa escola de teologia, você vai demorar 1 ano, às vezes 2, estudando essa matéria. A gente quer passar isso aqui de forma panorâmica rápida. Então, não vou dizer que é despretensiosa, porque não é. Nós temos a intenção de que você elabore
e elabore a sua maneira de ler as Escrituras. Então a gente vai te dar essa ferramenta, apesar de ser uma visão panorâmica, a partir dela, se você levar a sério, você vai ter esse óculos hermenêutico, ou essa chave hermenêutica, esse óculos exegético, para você entender um pouco melhor as Escrituras. O que eu falei até agora já dá uma sopa de letras, não é verdade? Mas vai ficar pior. Só peço que você não desanime, fica aí, pega o seu papel, a sua caneta, deixa do lado a sua Bíblia, pega um bom copo d'água, porque a gente vai passar agora um tempo juntos. E eu tenho certeza que à medida que a gente for caminhando, algumas coisas vão ficando mais claras para você. Então nós somos dispensacionalistas. O que é dispensacionalismo? Vou tentar ser bem breve para você. Uma dispensação é um período de tempo. Essa é a definição. É um período de tempo acerca do qual Deus se relaciona com a humanidade, à luz de uma determinada revelação. É um gomo, é um bloco de tempo, é um espaço de tempo, aonde Deus se relaciona com a humanidade naquele espaço de tempo, baseado no nível de revelação que a humanidade tem dele. Ok? Então, cada dispensação, essa revelação de Deus, ela vai progredindo, ela vai aumentando. E a partir de que ela aumenta, também muda a relação entre Deus e os homens. Então, na sua folhinha que a gente disponibilizou para você, eu espero que você tenha impresso ou colocado aí no outro equipamento do lado para você poder acompanhar o nosso raciocínio. Eu só vou rapidamente aqui passar o que significa esse roteiro, esse gráfico ou esse mapa, né, digamos assim, esse mapa. Aqui no número 1 é a eternidade. Deus é Deus de eternidade. Eternidade não tem começo e não tem fim. Diz que o menino chegou para o seu pai e falou: pai, o que é a eternidade? Olha que pergunta interessante, né? O que é a eternidade? O pai, para responder a pergunta do filho, não tinha argumentos para responder, falou: filho, imagine um pardal que pegue um grãozinho de areia no seu bico e viaja da terra até o sol, voando com as asinhas dele. Com um grãozinho de areia, ele viaja da terra até o sol. Chega no sol, ele joga esse grãozinho de areia e coloca uma viagem de volta para a terra. E vem. Aí pega o segundo grão de areia, leva para o sol. Quando o pardal tiver transportado todo o planeta Terra para o sol, estará começando a eternidade. Olha só. E a Bíblia diz que nós somos eternos, porque Deus é um Deus eterno. Então Deus é eterno, existe antes da história, e agora essa régua aqui é a história até o final, e aqui a gente retoma a eternidade. Então é esse ato de tempo dentro da eternidade. Deus é Deus de eternidade a eternidade, conforme diz o primeiro versículo ali, o Salmo 90, versículo 2. Então aqui, Deus é Deus de eternidade a eternidade. E aqui tem a régua que nós chamamos de tempo. Hoje, nós devemos estar mais ou menos aqui, ó, no ano 2020. Então a gente tem um chãozinho pela frente ainda, né? Tem muita história. Estou falando mais ou menos, tá? Porque isso aqui é um exercício de prognósticos. Pode passar longe da realidade, né? Mas nós estaremos mais ou menos... Perdão, nem aqui não é. É aqui, ó. Aqui, ó. No número 4 nós estamos, que é o período da igreja. Então, a eternidade... O número 2 e o número 3 são as dispensações ou períodos de tempo, faixas de tempo, onde Deus se relaciona com o homem. No número 2 aqui, por exemplo, são as dispensações da inocência, da consciência, do governo humano e da lei e da graça. Olha só. Inocência, consciência, governo humano, lei e graça. Estão bem aqui, ó. Do 2 até o 4. Tem essas dispensações. Essas dispensações aconteceram nesse período aqui. Por exemplo, a inocência, quando
Adão e Eva eram inocentes no paraíso. Deus tinha uma relação com eles baseado no nível de conhecimento que eles tinham com Deus. E ali eles se rebelaram contra Deus. Pois temos a consciência, em que o homem já tinha consciência do bem e do mal, né? Aí você viu o que aconteceu. Veio Caim, matou Abel, e o dilúvio, e coisa lá, porque os homens tinham consciência, mas ainda assim, com a consciência deles, se rebelaram contra Deus. Depois também vem o governo humano. Vieram o Egito, tudo, os patriarcas. Depois Deus deu a lei com Moisés lá no deserto, e depois da lei vem a dispensação da graça, que é o período da igreja, que fica aqui entre o 3 e o 4, que é do ano 33 até ao presente dia. A dispensação da graça começa no Espírito Santo descendo ali, né, no Pentecostes ali, e vai até os nossos dias, estão aqui entre 2 e 3. Então nós estamos aqui nessa faixa, entre a crucificação de Cristo e o retorno e o arrebatamento da igreja. Estamos no ano de 2020, estamos vivendo essa dispensação aqui, a dispensação da graça, período da igreja. Veja lá, a Márcia pode me ajudar agora lendo, Neném? Veja, eles vão me ouvir? Veja lá no Romanos, versos 11, de 6 a 11. Período da graça. 11. De 6 a 11? De 6 a 11. Será que eles me ouvem? Se não ouvir, eu vou ter que ler daqui. Você que está em casa, abre a sua Bíblia. Romanos 11, do 6 a 11. Vamos ler juntos isso daí. A Débora Vasilevski. Que saudade. Débora. Débora, esse aqui é do nosso amigo Damakoski. Lembra do Ailton Laude Damakoski, do Júlio Damakoski? É ele aí, né? Adri Oliver diz que eles estão me ouvindo. Que bom. Então leia aí. A voz da Márcia é uma voz poderosa. 11, de 6 a 11? Isso. Tá. Romanos 11, de 6 a 11 diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e o mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhe os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Então, o que Paulo está falando aqui, eu vou voltar aqui para o nosso roteiro, acho que eu vou tentar dar uma espaçada nele aqui. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que Deus elegeu então Abraão e o povo de Israel como seu povo sobre a face da terra. Esse era o povo eleito, né? O povo hebreu, o povo judeu. Paulo nos diz em Romanos que esse povo, ele recusou o Messias. Recusou e mataram a Cristo. Jesus falou, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mataram a Cristo. Quando os judeus, que era o povo de Deus, que são o povo de Deus ainda, e a história tem um propósito com os judeus, aqui começa o período da igreja. Jesus veio para os judeus como Messias e os judeus mataram o seu Messias. Quando mataram o seu Messias, o que aconteceu? Deus falou que agora entrou um outro povo na história. Em Romanos 11 vai falar do zambujeiro bravo enxertado na oliveira, né? Ou seja, era o povo judeu que foi endurecido o coração deles, não aceitaram a Cristo, mataram a Cristo. E agora, depois disso, entra na história um novo povo,
que é a igreja do Senhor. Esse é o período da igreja, que vai aqui até chegar aqui no número 5. Aqui nós teremos o que nós cristãos entendemos como o arrebatamento da igreja. Depois aqui nós teremos a grande tribulação. Aqui em cima nós teremos o tribunal de Cristo. Aqui embaixo nós teremos a segunda volta de Jesus. Nessa letra M aqui teremos o reino milenar de Cristo. Aqui nós teremos o juízo final sobre todas as coisas. Então esse aqui é um quadro em onde a gente vai entrar pormenorizadamente em cada um desses pontos, ok? Mas é só para você ter uma ideia. Então aqui, começo de tudo, lei, judeus, a cruz retrata o período da igreja, as setas para cima e as setas para baixo é Jesus vindo e se encontrando com a sua igreja. Esse espaço aqui, número 7, dividido no meio, isso aqui são 7 anos, que é chamado de a grande tribulação, e aqui em cima é chamado o tribunal de Cristo, porque a igreja encontra com o Senhor nos ares. Aqui na terra nós temos a grande tribulação. Depois o Senhor volta e pisa a terra. Segunda parte da segunda volta. Isso, que é a segunda parte da segunda volta. Inaugura um reino, que nós entendemos como um reino milenar, 1000 anos, onde o diabo fica preso, Satanás fica preso. Depois ele é liberado, vem aqui para o Armagedon, para o Gog e Magog. E aqui no final, nós temos o juízo final, que a Bíblia chama em Apocalipse do juízo do trono branco. Então aqui está tudo colocado. Nós estamos nessa época aqui, porque até aqui Deus tratava com o seu povo Israel. Oi? Segunda parte da volta, né? Segunda parte, ele veio, assim, isso, segunda parte da volta de Jesus. Que é, a volta de Jesus vai ser em 2 partes. A primeira parte ele vem nos ares, enquanto com a sua igreja. A segunda parte ele pisa em terra e inaugura o seu reino milenar. Mas nós estamos aqui. Então Deus escolheu os judeus, era o povo de Deus. Os judeus recusaram ao seu Messias, já estava profetizado isso. Jesus morre, por isso tem aqui a cruz. Quando Jesus morre, inaugura o período da graça de Deus. O que é o período da graça de Deus? O período da graça de Deus, a palavra graça significa favor imerecido. Aonde a ira de Deus, o juízo de Deus, a vingança de Deus foi lançada sobre o seu próprio Filho na cruz do Calvário. A humanidade estava em pecado, ok? É que diz Isaías 61, né? O ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. Então, nesse período aqui, a igreja. O que é a igreja? A igreja é a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Que Deus nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui Jesus recebe o castigo que era para nós, a pena que era para nós. Ele aplaca a ira de Deus sobre a face da terra. Okay? Então, isso aqui nós vemos o período da graça. Só que esse período da graça é um espaço de tempo que já dura 2000 anos, mais de 2000 anos. A gente não sabe quanto tempo ainda ele vai durar. Jesus nos disse que esse tempo teria um fim e que nós veríamos os sinais do final desse tempo. Que sinais são esses? Guerras, rumores de guerras, falta de amor, pestes, terremotos, maremotos, a humanidade assim se odiando. Quando você domínio financeiro, a diferença social, quando você vê esse quadro, Jesus disse que ainda não seria o fim, mas já estaria se aproximando. Então, quando a gente abre o jornal de hoje, a gente já percebe que esse período da graça da igreja está chegando no seu final, que é o período que nós vivemos hoje. Que Deus nos trata segundo a obra de Cristo na cruz do Calvário, né? Jesus aplacou a ira de Deus, pagou o preço dos nossos pecados. Então hoje é o tempo de anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? Que Deus nos aceita através de Jesus. A gente prega o Evangelho. O que é o Evangelho? Que Deus veio aqui na terra, no ventre de Maria, cresceu, como um homem morreu numa cruz, o santo morreu pelo injusto. Morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou,
foi assunto aos céus e prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. Então nós vivemos nesse período aqui de 2000 anos, que está entre a cruz e essas setas ali, que é o período da graça de Deus, ou seja, o período da história da igreja. Deus está se relacionando com a humanidade. O irmão entrou agora. Deus está se relacionando com a humanidade nessa dispensação com a revelação de que Jesus é o Cristo, com a boa nova da salvação, ok? Então Jesus, como é que Deus, essa dispensação da graça, esse tempo, lembra, dispensação é um período de tempo acerca que Deus se relaciona com o homem naquele período acerca de uma determinada revelação. Qual é a revelação? Que Jesus Cristo é Deus e que morreu por nós e que se nós aceitarmos o sacrifício de Cristo, Ele pode perdoar os nossos pecados e nós nos tornamos filhos de Deus. Então essa é uma dispensação que Deus se relaciona sim com a humanidade. É o amor dele derramado sobre a humanidade. Então nesse período não tem castigo, não tem juízo, não tem punição, por quê? Todo castigo e toda punição foi lançado em Cristo Jesus. Então, quando você hoje fala assim, o terremoto em tal lugar, a peste, porque Deus está castigando. Olha, para nós dispensacionalistas, esse argumento não serve. Por quê? Porque a ira de Deus foi aplacada na cruz de Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É o período da graça, acerca de que Deus lida com a humanidade baseado na sua graça. O que é graça? Graça é o amor de Deus manifesto na atitude concreta dele vir e morrer naquela cruz. Mas a salvação é de graça. Não, a salvação não é de graça. A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. O que é a graça? É Deus vindo em nosso favor e morrendo na cruz do Calvário. No período da graça, é o período que Deus se relaciona conosco baseado no que Jesus fez. Então hoje eu tenho comunhão com Deus através do que aquilo que Jesus fez. Então eu estou vivendo aqui no período da graça. Ok? E agora em que período estamos? Aquilo que eu já falei. Os sinais já estão aparecendo. Né? Os sinais já estão aí. Então veja bem, Deus começa aqui, levanta os judeus, certo? Os judeus recusam a Cristo, mas a gente vai falar mais dos judeus quando chegarmos aqui. Tem coisas muito importantes, difíceis de serem entendidas, né, aqui. Mas agora nós estamos então no período da graça. Ok? Nesse período da graça que ele vai ter um fim. Daqui a pouco ele vai terminar. Então, estamos no ano aceitável do Senhor. Mas Isaías profetizou o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, há um período que vai terminar o ano aceitável do Senhor e aí vai entrar o dia da vingança do nosso Deus. Quando Deus não vai tratar a humanidade baseado na sua graça. Vai tratar a humanidade baseado na sua justiça. Aí, então, aquele que estiver aqui sobre o planeta, se acha que está ruim hoje, meu amigo, você sabe que essa linha dispensacionalista foi muito divulgada por quem? No romance do La Rey, né? E nos filmes deixados para trás, aquele monte de romance que ele escreveu. E esses filmes, eles têm muitos furos teológicos, mas eles foram como que uma peça, né? Nós começamos a entender a escatologia através do filme Arrebatamento, Avião, a Besta, aquela coisa toda, né? Aquele filme trouxe para nós um pano de fundo. É evidente que ele é adaptado em uma linguagem artística, não é todo verdade, né? Acho que a assessoria dele também cometeu uma série de equívocos, mas o dispensacionalismo aqui na América do Norte, na teologia norte-americana, ele é a corrente mais forte. Homens como John MacArthur, famosos, né? Eles adotam a linha dispensacionalista, ok? Que Deus trata conosco por dispensações, por períodos da história, onde Ele vai lidar conosco baseado na revelação que Ele dá. Hoje está lidando conosco baseado na sua graça, no seu presente, no seu favor imerecido, na obra que Jesus Cristo fez para nós. Por que você não morre por causa dos seus pecados hoje? Porque Jesus já morreu por você na cruz do Calvário. Então todo aquele que aceita Cristo se relaciona com Deus baseado na justiça de Cristo que nos é imputada, ok? Na nossa vida.
Por isso que ele, na cruz, quando ele morreu, ele gritou, tetelestai, está pago. Ou seja, eu paguei o preço desse pessoal que vai me aceitar como Salvador. Esse pessoal que vai crer em mim. A dívida deles está paga. Eles não merecem juízo, porque o juízo já veio sobre mim. Cristo, justiça de Deus. Então estamos aqui no período da igreja, né? No seu formulário aí é o item número 4, né? Então ali vai estar outros versículos que você pode ler. Isaías 61 está ali, o capítulo de Isaías, que você pode estar lendo e você vai estar entendendo essa dispensação. Olha, eu sei que talvez seja confuso, né? É um assunto também que eu não sou nenhum expert, a gente está aqui para aproveitando essa ambiência, esse ambiente meio apocalíptico, né? Todo mundo falando um monte de coisa, a gente achou pertinente trazer ele. Também não é uma área minha de domínio, evidentemente, né? Mas é importante você ter essa noção. Olha, Deus levanta os judeus recusam a Cristo, Deus levanta o novo povo, a igreja. Estamos vivendo o período da igreja, a igreja começou no ano 33 e hoje estamos no ano 2020, né? E aqui, daqui a pouco vai encerrar o período da igreja. E aí, você vai encontrar na sua folhinha aí o número 5. Qual que é o número 5, Marcinha? Rapto da igreja, arrebatamento. Aí, aqui, olha, se você vai observar, tanto na sua folhinha quanto aqui, que você vai ter algumas setas apontando para cima e algumas setas apontando para baixo. Significa a palavra rapto da igreja, mais conhecido como o arrebatamento da igreja, né? Você vai encontrar textos muito legais que a gente vai compartilhar agora. Um deles está em 1 Tessalonicenses. Paulo nos escreve ali em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Versículo 13. Vamos ver lá? 4, 13. Pode ler, Marcinha? Do 13 ao 17? 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Já abra também, Marcinha, por gentileza, ali em Coríntios, 1 Coríntios 15, 51 e 54. Então esse texto está falando, né, irmãos, olha lá, olha o 17. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com ele. Encontro com o Senhor nos ares. Está falando rápido da igreja, do arrebatamento. Mas olha agora em 1 Coríntios capítulo 15, dos 51 e 54. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ok, são dois textos que falam bem claros do arrebatamento da igreja. Ele fala o quê? Todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles da igreja, aqueles que já morreram,
vai tocar uma trombeta, a última trombeta, que era o sinal quando o povo se movimentava, né? Lá no deserto. Quando tocava a última trombeta, o povo tinha que se colocar em marcha. Quando tocar a última trombeta, o texto fala o quê? Que aquelas pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão. Olha só, esse é um milagre inimaginável. As pessoas que morreram são pessoas que morreram na história da igreja, serão ressuscitadas, receberão novos corpos. E Paulo diz que alguns de nós não morrerão, ainda estaremos vivos nessa época. Mas de maneira nenhuma a gente vai antes dos que já morreram. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olhos. Aqui, esse corpo nosso que é carnal vai se revestir de um corpo incorruptível, um corpo diferente. E a Bíblia diz que então nós vamos subir para encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a proposta cristã comum, né, que nós encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Aqui diz a Bíblia, nos ares. Né? Saímos da terra, estamos nos ares. Aonde que vai ser? Eu não sei, alguma dimensão, né? O Senhor também vai estar lá. É a primeira etapa da volta de Jesus. Ele não chega na terra, ele vem nos ares e encontra com sua igreja nos ares. Aleluia. Ok? Então, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, do 51 ao 54, está aqui em 1 Tessalonicenses 4, do 17 em diante. São textos que falam desse arrebatamento, né? Dessa volta de Jesus. Você vai também encontrar aí, por exemplo, a parábola das virgens e outras mais, falando para estar preparado, porque você não sabe a hora que ele vai voltar. Então, nós estamos aqui agora na antessala do arrebatamento. Nós estamos aqui, vivendo aquilo que a Bíblia chama de últimos dias. Já no tempo de Paulo se falava em últimos dias, né? Então nós estamos nos últimos dias, que antecede ao arrebatamento da igreja. Como vai acontecer o arrebatamento? Os mortos ressuscitarão primeiro, receberão novos corpos, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e nós sairemos daqui. E assim como Jesus subiu diante dos discípulos, nós também subiremos e encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Ok? E é aonde a primeira etapa da sua volta, da sua segunda vinda. Ok? Encontraremos com ele lá nos ares. É o que os textos aqui nos dizem e nos orientam. Tem uma série de outros textos que a gente pode citar. Se você tiver curiosidade, a gente pode estudar ele mais a fundo. Mas agora eu quero fazer uma confusão maior na sua vida. Quero voltar agora para o número 3. Por quê? Porque é importante. A próxima etapa aqui está conectada com o número 3, que é para Israel. Israel, ele é a nação do Senhor, é o povo de Deus, né? A descendência do Abraão, os filhos de Jacó, é a nação de Israel, é uma nação física de Deus sobre a face da terra. E Deus tem muitas promessas, muitas profecias para a nação de Israel, o Israel chamado Israel histórico. Tá? Deus tem muitas promessas para eles, Deus tem um propósito especial com essa nação de Israel. E lá, quando a gente lê em Romanos, Paulo diz o quê? Que foi pelo endurecimento e porque eles recusaram a Jesus, é que abriu um hiato na história, que é o período da graça, e eu e você podemos ser enxertados na oliveira verdadeira. Nós éramos zambujeiros, galhos quebrados, que ele enxertou na oliveira. Pela dureza do coração dos judeus, que mataram Cristo, não o receberam como Messias, como Cristo, abriu-se então a dispensação da graça. Deus levantou um outro povo que é a igreja. Esse era já o plano de Deus, para que a salvação fosse estendida a toda a humanidade, não ficasse apenas no âmbito dos judeus. Mas os judeus têm a sua importância na história espiritual. E quando você vem aqui atrás, no ponto 3 aí da sua folhinha, que está falando o cativeiro de Israel, né, e fala de uma coisa muito importante, que são as 70 semanas de Daniel. Agora, então, vai dar uma confusão geral, né?
mas a gente pode ir elucidando isso, porque você tem aí o meu WhatsApp, tem coisa a gente pode ir respondendo para você. Se você tiver interesse, né, em elucidar, em fortalecer, em melhorar o teu conhecimento sobre isso. A nação de Israel tinha recebido uma lei. Isso tudo vai estar aí, tá? Na tua folhinha, para a gente não ficar lendo todos os versículos aqui. Mas quando Israel se estabeleceu como nação, lá em Levítico, uma das leis que Deus deu para Israel era o seguinte: a cada 7 anos, a terra vai descansar 1 ano. Você vai cultivar a terra, e 1 ano você vai deixar a terra descansar. Você vai comer dos frutos, mas você não vai cultivar e não vai colher. Você vai comer do que tem lá, você e os estrangeiros. Você tem que me obedecer. A terra no 7º ano, eu acho que até teria que perguntar para um engenheiro agrônomo isso. Mas deve ser uma coisa boa. A terra, a cada X tempo, poder descansar e se recuperar. E Deus falou, olha, vocês então não me desobedeçam. Sabe o que aconteceu com Israel num período de 490 anos? Nunca obedeceu essa lei. A terra nunca descansou. A terra nunca descansou. Lá em 2 Crônicas, é interessante, do 36, versos 21. Vamos abrir primeiro em Levíticos, Márcia. 25. Isso, pode abrir e ler para a gente? Vocês entenderem a lei que Deus tinha mandado para Israel. Vai lá. Calma. Tem 25, aqui, 25 de 3 a 5. Ensinar para a igreja a musiquinha. Ah, é importante. Peraí. Tô chegando. Calma. Levítico, capítulo 25. Onde é que tá, meu Deus? versos 3 a 5. Ah, aqui. Leia com voz de trovão aí. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Ao que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Olha só, tinha que ter a cada 7 anos 1 ano da terra. Olha agora no verso 26, Márcia. No capítulo, né? É, no versículo 26, do mesmo capítulo. Ah, é? É 26? Deixa eu ver. Não, Não, perdão. capítulo É 26, 14, desculpa. 26, 14, desculpa. Tá desculpado. Olha lá. Mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos... Ok. Deus está falando, se você tem que me ouvir, você tem que me obedecer. Olha agora lá, Márcia, no 2º livro das Crônicas, no capítulo 36. Ai, que medo. Pera. Samuel, Reis, E Crônicas. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 36. Eu sei, tá? Eu lembro da música. 36, 21. Isso. Segundo Crônicas, 36, 21. Isso. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Olha só. 70 vezes 7, 490. 490 anos a nação de Israel não guardou a terra. Então, tem 70 anos ali para eles darem conta. 70 vezes eles desobedeceram. Então, o que aconteceu? Deus permitiu que a Babilônia tirasse Israel da sua terra. Isso aí. A terra foi descansar à força. E ele falou, 70 anos vocês vão ficar ali no cativeiro. E aí não vai ter quem planta, não vai ter quem colhe, a terra vai ficar lá. Por quê? Porque vocês desobedeceram ao mandamento. O que acontece com isso é que Israel, então,
é levado para o cativeiro. Toda a nação é levado para o cativeiro por 70 anos. E no cativeiro, a nação foi levada cativa, tinha um homem extraordinário, que é chave para entendermos o Apocalipse e as dispensações. O nome desse homem é Daniel. Agora eu quero convidar você a ir lá para Daniel no capítulo 9. Já estou aqui. A Márcia já está ali, fera, top. Ezequiel, depois de Ezequiel vem Daniel, ok? É. Capítulo 9. 24 Todo o capítulo 9 é maravilhoso de você ler. Todo o capítulo 9 é maravilhoso de você ler. Por quê? Daniel sabia que havia 70 anos para cumprir. E ele começa a orar a Deus para que esse cativeiro termine. Ele se coloca em oração diante de Deus. E por que o livro é maravilhoso? Olha, abra sua Bíblia aí em Daniel capítulo 9, ou no seu aplicativo, não sei o que é. Mas olha só, pensa bem, Israel está num cativeiro, vivendo em outra nação, e a sua terra está abandonada. Ok? E lá no cativeiro, Daniel, um homem de Deus extraordinário, praticamente um José da sua época, um homem de uma integridade, que todo mundo conhece a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mas olha o capítulo 9 de Daniel. Daniel é um governador, uma pessoa de autoridade, é um judeu que trabalha na alta corte daquele país. Mas ele olhou, e olha só o que ele fala. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído o rei sobre o reino da Judéia, dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel falou, eu pesquisei nas profecias que Deus entregou para Jeremias, aquela que está escrita lá em 2 Crônicas, que a gente acabou de ler, ele falou, eu entendi que era 70 anos que a gente tinha que ficar no cativeiro. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor Deus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 5. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Daniel vai buscando a Deus e confessando os pecados da nação de Israel. Que Deus tenha misericórdia, falando, Deus, nós erramos mesmo, nós desobedecemos sistematicamente, o Senhor tem razão quando nos mandou para cá, nós realmente merecemos essa consequência, essa punição. E Daniel entra num processo de confissão de pecados. Que interessante, né? Se a nossa nação, se os nossos líderes se colocassem diante de Deus para confessar os nossos pecados, confessar as nossas mazelas, Daniel fez isso. Mas é tão interessante. Agora, verso 20, pode ler, Marcinha, a partir do verso 20 de Daniel 9? Uhum. Acompanha aí, é importante você acompanhar na sua Bíblia. Até o 27? Vai lendo, do 20 em diante. Okay. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou
a hora do sacrifício da tarde. Ele está falando aqui do arcanjo Gabriel. Um homem não voa. O arcanjo veio voando até ele. Olha só, vai. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 70 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas... 60, né? Perdão. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ok, vamos tentar entender, vou tentar deixar isso aí um pouco mais claro. Então, Israel está no seu cativeiro de 70 anos, cumpre o tempo, Daniel se aplica a buscar a Deus, evidentemente com o objetivo de que a nação fosse restaurada, né? Israel saísse da Babilônia e voltasse para a sua terra. O que aconteceu? Quando ele está orando, vem o arcanjo Gabriel e fala com ele: olha, eu tenho uma revelação para você, algo extraordinário. E ele fala: 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo. Até a nação de Israel alcançar novamente a sua plenitude, haverá 70 semanas, Daniel. E essa palavra aqui, semanas, em que ele fala, não é semanas de dias, são semanas de anos. A palavra colocada aqui é Shabua. Shabua não é segunda, terça, quarta, quinta. Shabua fala em 7 anos. Então ele está falando, são 70 Shabuas, 70 semanas de 7. Quanto que é 70 vezes 7? Matemática moderna diz que é 490. Ele está falando, Daniel, são 70 semanas até o meu povo, até o seu povo ser restaurado, né? Até o seu povo ficar no melhor. E aí ele divide essas 70 semanas. Ele fala lá o quê? No comecinho, 7 semanas. 7 semanas. Depois ele fala 62 semanas. Ele falou o seguinte: quando sair a ordem para que Jerusalém seja restaurada, quando o imperador, o rei aqui da Babilônia, mandar restaurar Jerusalém, ali vai começar um calendário. Ali começa o calendário das 70 semanas do meu povo, dos 490 anos. Que vai ser dividido da seguinte forma: 7 semanas, mais 62 semanas, e depois mais umas semanas, né? Ó, 7 semanas, saída da ordem para restaurar Jerusalém, depois mais 62 semanas, que são igual 69 semanas. Quantas semanas ficam faltando? Uma semana, ou 7 anos. Isso aqui
69 semanas de 7 anos vai dar 483 anos. Se você somar 70 semanas, vai dar 490 anos. Mas o anjo dividiu. Falou, vai ser 7 semanas mais 62. Vão dar 483. Depois tem mais uma semana. Eu sei que é um pouco confuso, né? Mas precisa fechar aí na sua cabeça. Ok? Então, eles estão aqui. Se você observar, ele fala assim, ó, no verso 26 de Daniel 9. Já passou 7 semanas, agora tem mais 62. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Quem é ungido? Jesus. Jesus viria para restaurar a nação de Israel. O que aconteceu com ele? Foi morto. Foi morto. Então, parou nas 69 semanas. Mais uma semana Israel seria restaurado. Jesus vem para restaurar Israel. Israel mata Jesus. Para a agenda de Deus aqui. Para o calendário de Israel aqui. Na semana 69. Por isso que aqui, ó, tem 7 anos, dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Quando a igreja for arrebatada, o calendário de Deus é retomado. Quando Jesus morre, passaram-se 483 anos da ordem da restauração de Jerusalém. Estão compreendendo? Deus falou, a nação vai ser restaurada, Daniel, quando sair a ordem de reconstrução de Jerusalém, vão se passar 70 semanas até que o meu povo seja restaurado, na sua plenitude. Quando Jesus morre na 79ª semana. 60ª semana. 483 anos. O tempo que Deus tinha determinado era 490. Jesus vem como rei. Ele era o Messias. Ele era o enviado. Ele era o ungido. A pergunta era essa. És tu que vai restaurar Israel? Ô mestre, quando é que o Senhor vai restaurar Israel? E Israel mata Jesus. Então a restauração da nação não acontece. Só que quando Jesus morre, lembra que eu falei? Os judeus recusaram a Cristo e abriu a história agora para a igreja. A salvação sai dos judeus e vai para os gentios. E a profecia parou aqui no 483, porque tem uma promessa de Deus para a restauração de Israel em 490 anos. É promessa de Deus. Só que Israel travou o calendário na 483 e abriu uma janela para nós, que é o período da graça, o período da igreja, que é o que eu e você estamos vivendo. Mas esse período também tem um tempo limitado que eu e você não sabemos qual é. Só sabemos dos sinais. Estamos preparados, como nos dias de Noé. Como Jesus falou das virgens sábias e das virgens loucas. Como o homem soubesse quando o ladrão vem, ficaria preparado. De repente vai vir o dia do Senhor como um ladrão. Os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados, subiremos encontrar com o Senhor nos ares, e terminou o período da igreja. Terminou o ano aceitável do Senhor. E aí o que acontece? Nós vamos para a última semana de Israel. Isso aqui é chamado da 70ª semana de Daniel.
que é o número 7, que é a grande tribulação. É juízo de Deus sobre a face da terra. Mas ao mesmo tempo, aqui em cima, é as bodas do Cordeiro. Que bodas que é essa? Quem é a noiva do Cordeiro? A igreja. Nos céus haverá o quê? A festa do casamento. As bodas do Cordeiro. Na terra haverá o quê? O tempo de Israel. Deus vai tratar com Israel. E o juízo de Deus vai vir sobre a face da terra. Aqui dentro, depois de Apocalipse, você vai ver os ais, os 3 ais de Deus. Os selos, as taças e as trombetas. Onde cada uma acontece desgraças vão acontecendo sobre a face da terra. Mas a igreja está aqui. Mas o que é importante entender? Que nós estamos aqui, no período da igreja. Aguardando o arrebatamento. Aguardando o arrebatamento. Quando vier o arrebatamento, o calendário para nós fecha. E começa a Septuagesima. O noivo chega, fecha a porta. Ok? E retoma a última semana de Daniel. A última semana de Daniel. Você pode ver em Apocalipse que todo o cuidado de Deus é com Israel. Você já viu no Facebook o que está acontecendo com Israel hoje? Eles começaram a esperar o Messias. Israel hoje está crendo na chegada do seu Messias. Então todo o pano de fundo para essa nova etapa já está emergindo. Já está emergindo. Israel está preparado, está buscando. Os judeus estão voltando para lá. Há uma promessa geográfica, histórica, que a nação de Israel e o templo serão reconstruídos. Israel ficou durante muito tempo longe do seu território. O território de Israel vinha, inclusive, quando um brasileiro estava como presidente da ONU, Oswaldo Aranha. Ele que assinou o decreto restabelecendo a nação de Israel. Agora vai fazer, né? Israel está voltando para lá. 1900. E esse é um dos sinais da volta de Jesus, quando a figueira começar a florescer. 14 de maio. Então, Israel voltando para lá, o pano de fundo está desenhando a iniquidade no mundo, a desgraça, e os judeus se fortalecendo na sua terra. Então, o pano de fundo está acontecendo. Né? Para quê? Para entrar nessa etapa aqui. Então, o pano de fundo da nossa saída está acontecendo, e o pano de fundo da 70ª semana de Daniel também está acontecendo. Glória a Deus. Mas esse texto de Daniel fala o quê? No versos 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quando a igreja sair da terra, quando o Espírito Santo cessar o ministério, quando o tempo da graça de Deus cessar, vai se manifestar o anticristo. O anticristo se manifesta nesse espaço aqui. Quando é que o Espírito Santo vai cessar a atuação dele? Quando a igreja sair. Porque o elemento que o Espírito Santo usa é a igreja. A igreja não estará aqui. O ministério de convencimento do Espírito Santo cessa, porque terminou o período da graça. Nesse período, haverá juízo de Deus sobre a face da terra. E o texto de Daniel fala que um líder espiritual vai fazer uma aliança com Israel. Vai fazer uma aliança com todo mundo de 7 anos, um grande líder mundial. O anticristo. Vai fazer, já estão falando em fazer o quê? O pano de fundo para você ter um governo unificado, para ter um líder só, está se desenhando essa crise nossa e outras crises que estão acontecendo. Sempre tem alguém falando, vamos fazer uma coalizão, vamos fazer um grupo.
é criando o ambiente para que um Salvador se levante e tome conta. Tá? Eu não sou da teoria da conspiração, né? Mas você está vendo aí, os elementos estão presentes. O que era impensável há séculos atrás, há dezenas de anos atrás, hoje já não é tão impensável assim. Né? E aí então ele vai dominar e vai fazer, olha o que o texto fala aqui, ó. Vai fazer aliança com muitos por uma semana. Essa uma semana é Shabua. São 7 anos. Mas ele vai romper essa aliança na metade. Aqui ele vai passar como bonzinho. E aqui ele vai mostrar a sua verdadeira face. E esse período aqui, ó, vai ser um período tenebroso sobre a face da terra. Aqui vão acontecer o cálice da ira de Deus sobre a face da terra. E os judeus vão entender que esse cara aqui não é o Messias, não é o líder deles. E a igreja vai estar aqui, no número 6. Se você olhar na sua apostila, ou no seu roteiro, é o número 6. O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Glória a Deus. O que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo, vamos ver lá, tribunal de Cristo, Marcinha? 2 Coríntios 5:10. Pode ver na tua Bíblia aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. 5:10. Né? Isso. 5:10. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos os crentes arrebatados subirão e vão estar aonde? No tribunal de Cristo. Não é para condenação, né? Tribunal de Cristo. Para fazer o quê? Para receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É um tribunal aonde você vai receber o bem ou o mal que você fez por meio do corpo. Aqui é o galardão? Aqui são já os galardões. Pode até ver outro versículo aí. 1 Coríntios 3, Márcia, 10 a 15. Deixa eu ir lá. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, em letra maiúscula, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Olha aí, né? E tem outros textos ali ainda falando a respeito disso daí. Então, o que é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro? O tribunal de Cristo é onde todos os crentes, todos aqueles que nasceram de novo, não é porque você frequenta uma igreja, todos aqueles que têm o selo do Espírito, que nasceram de novo, porque existe uma igreja que não é convertida, existem pessoas na igreja que não são convertidas, são convencidas, não tiveram a sua experiência de novo nascimento, não se arrependeram dos seus pecados, né? São pessoas que não têm o temor de Deus, mas que estão dentro da igreja, dentro da instituição chamada igreja. Mas quando a última trombeta tocar, vai ser apenas aqueles que têm o selo do Espírito Santo. E esses vão subir. E vamos estar aonde? Nas bodas. A noiva e o noivo se encontrando. Mas também vai acontecer o quê? O tribunal de Cristo. Que é onde cada um de nós vai dar conta
do que fez por meio do corpo. Diz o texto bíblico, o bem ou o mal. Essa palavra tribunal de Cristo, você tem duas traduções para tribunal. Uma delas é criterion, que é o tribunal mesmo de acusação. O juiz, o promotor, né, você é o réu, testemunha, é aquela coisa que você ser condenado. A outra expressão para tribunal é o bema. A Bíblia fala aqui do bema, não do criterion, do bema. O que é o bema? O bema não é um tribunal de juízo, é um tribunal de premiação. O galardão, a coroa, que já está prometida para aqueles que amam o Senhor, aqueles que serviram a Deus, usaram seus dons, serviram ao Senhor com alegria, serviram ao Senhor com compromisso, serviram ao Senhor com integridade, buscaram sempre fazer tudo para a glória do Senhor, serviram a Deus da melhor maneira. Essas pessoas comparecerão diante desse bema de Cristo para receberem os seus galardões, as suas coroas. E quando se fala em coroa ali, não está falando do diadema ou da coroa de rei. Está falando da coroa daqueles que vencem nos Jogos Olímpicos. Sabe aquela coroa de louros? É a coroa de vencedor, não é uma coroa de rei. É a coroa de quem venceu. De quem venceu, ok? E você vai estar recebendo ali a sua coroa. Glória a Deus. Agora, o que ele fala? Que tem pessoas que fazem obras de ouro, de pedras preciosas, outras de madeira, de feno, de palha. Toda a obra, ali quem vai ser julgado não é a pessoa, é a obra que ela fez. A obra de cada um será passada pelo fogo. Se for de ouro, vai ser purificado. Se for de palha, vai desaparecer. Ou seja, tudo que você fez para Deus, tudo, oração, louvor, congregação, ajudar o próximo, você foi um ofertante, você foi um dizimista, você ajudou pessoas, deu uma cesta básica, você pregou, você cantou, você ensinou, você administrou, você testemunhou, tudo que você fez para a glória de Deus. Aleluia. Tudo que você fez para a glória de Deus vai ser passado aquele dia em julgamento. Glória a Deus. Se você fez por amor a Cristo, por amor ao próximo, se você fez com humildade, com interesse, com capricho, a Bíblia diz que você receberá galardão, coroa. Mas você fez obrigado, fez pressionado, fez para se aparecer, fez para ser famoso, fez para ganhar dinheiro, fez para ter um status, fez por inveja, fez porque você acha que você é melhor do que os outros, de maneira arrogante, fez para você se locupletar disso. A Bíblia diz que essa obra não vai ter valor nenhum. Vai passar pelo fogo de Deus. Deus sabe as intenções do coração de cada um de nós. Deus sabe a intenção do nosso coração. A nossa fidelidade, se a gente está fazendo por vaidade, por vanglória, por disputa, por ciúmes. Então ali o bem ou o mal, essa palavra bem e mal, ele está falando, sabe do que? Não é o bem e mal ético. Ele está falando o bem ou mal de útil ou inútil. Se você vai pregar por soberba, é inútil, é obra da carne, não é útil. O Espírito Santo muitas vezes não vai nem usar aquilo. Porque você está. Se eu estiver aqui falando isso aqui e for por vaidade, para me aparecer porque eu estou na internet, grande coisa. Isso aqui não tem valor nenhum. Mas se eu estou fazendo que eu quero que as coisas de Deus aconteçam, que haja edificação na igreja, o Senhor que conhece o meu coração, a minha obra vai passar diante dele. E tudo que eu fiz por motivações erradas serão inúteis. Não edifica ninguém. Certas pregações não edificam ninguém. Certas músicas não edificam. Você ouve e entra por aqui, sai por aqui.
Então toda obra será aprovada. Você vai fazer uma obra de Deus, você faz brigando, faz reclamando, faz chutando. Que valor que tem para Deus? Não tem valor. Né? Não tem valor. Jesus fez por amor. Paulo fez por amor, os discípulos fizeram por amor, e nós também temos que fazer por amor. É essa a obra. Então naquele dia a gente vai estar lá, né? Não sei como é que vai ser isso, a minha imaginação não alcança. Paulo diz que não subiu nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração do homem. Ele foi no terceiro céu e disse que viu coisas inefáveis, ou seja, não tem nem ideia. Acho que nem o Steven Spielberg, nem esse pessoal consegue chegar perto daquilo que Deus tem. É inimaginável. Mas naquele dia haverá lá uma espécie de um auditório, não sei. Mas, por exemplo, de repente a gente vai estar lá todo feliz, transformados, alegres, nas bodas do Cordeiro, e de repente vai sair lá no som, não sei como é que vai ser isso, mas um anjo vem e fala assim, Saulo! Já imaginou? De repente Saulo fica em pé, todo mundo para, vai abrindo um corredor assim, o Saulo vai andando, Jesus está lá, e quem sabe vai aparecer uma tela do apedrejamento, do naufrágio, da cadeia, da fome, do frio, da traição dos irmãos. Tudo isso vai passar. E vai ser obras de ouro. E Paulo vai receber a sua coroa. Aleluia. E vai ser assim com Pedro, com João. Vai ser assim com você. Vai ser assim comigo. Mas a Bíblia diz que tem algumas pessoas que essa obra vai ser o quê? Queimada. Não receberá galardão nenhum. Está escrito aqui na palavra de Deus que a gente tem que fazer as coisas por amor, para a glória de Deus, né? Ser o mais honesto, o mais fiel que a gente conseguir ser. Então, isso aqui acontece no tribunal de Cristo. Ok? Hoje a gente vai parar por aqui, porque já deu 1h20. Né? Mas, em cada coisa dessa daqui, tem muita história. Eu estou falando que isso aqui a gente chegou a 50%. Que loucura, né? Isso aqui é só uma visão panorâmica, né? Depois que a gente tiver interesse em saber mais versículos, mais textos, a gente vai ter como atender você, né? Isso aqui a gente está fazendo essa live para passar uma visão panorâmica, mas é importante você entender eternidade, tempo, período de Israel, dispensações, igreja, arrebatamento da igreja, 70 semanas de Israel, 70ª semana, né? Bodas do Cordeiro, grande tribulação. Ok? Alguma dúvida disso você pode pedir para a gente aqui no WhatsApp, pode pedir no Facebook. Eu não sei, a gente vai ver, porque a gente está tendo bastante live, né? De repente a gente faz até antes, se alguém tiver. Vou ver a manifestação de vocês também, porque a gente está aproveitando esse tempo que estamos aqui, não é verdade? Para a gente levar esse tipo de conteúdo para você. Então, se você achar pertinente, né, quer continuar, nos avise que a gente vai ter segunda etapa, provavelmente na outra quarta-feira. Ele está perguntando quando que vai ter. Provavelmente na outra quarta-feira, né? Mas é importante, se você não entendeu alguma coisa, você tem aí esse esboço, você pode mandar para mim, pode mandar pelo meu e-mail, pelo meu WhatsApp, pelo meu Facebook. Evidentemente que dentro dos nossos limites a gente vai responder. Se a gente não souber de alguma coisa, vamos pesquisar. Mas é para nós que a gente quer levar essa visão panorâmica. Eu, sinceramente, eu deixei muito confuso aqui, mas eu espero que você não tenha se confundido, né, e tenha entendido. Tá bom, querido? Assim a gente vai ficando por aqui. Vamos orar. A gente vai ficando por aqui, né? Mas a Márcia já fez assim para mim. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Você estudou aqui, brincando, 4, 5 mil anos de história em 1 hora. Né? Isso aqui é matéria de 1 a 2 anos, dependendo do tipo de seminário que você estuda. Então a gente está fazendo para você aqui o extrato do extrato do extrato, né? Realmente é uma visão panorâmica, mas tem muita coisa interessante aqui, muitas profecias, muitas revelações para esse negócio aqui. Ok? Vamos orar comigo então. Pai de amor, nós queremos te dar graça nesta noite,
pelo privilégio que nós temos de entendermos um pouco mais a Tua palavra. Eu quero pedir uma bênção muito especial para os irmãos e irmãs que por acaso estiverem conectados conosco, ou ver isso num outro momento. Deus, faz o Teu reino vir sobre nós, Senhor. Espírito Santo, faz a obra de Deus na nossa vida. Abençoa cada um. Se tem alguém, Pai, com medo, Senhor, em breve o Senhor se manifestar nos ares. E esse mundo aqui não será mais nada para nós, Senhor. Nós vamos entrar, Pai, na intensidade da verdadeira vida. Essa é a nossa esperança, Senhor. Venha abençoar os irmãos. Obrigado por esse espaço. Em nome de Jesus, que o inimigo também não faça confusão, que o Espírito Santo possa esclarecer o coração de cada um. E a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Então, até quarta-feira. O pessoal está esperando para marcar, tá? Beleza.